Olá, aqui é o professor Flávio Moita e neste vídeo nós vamos acompanhar exemplos de 5 funções financeiras aqui no Excel. São as principais funções financeiras que você vai encontrar, por exemplo, nas calculadoras financeiras, como o HP12C. As funções que você vai ver aqui nesse vídeo são o valor presente, VP, o valor futuro, VF, PGTO, que é para calcular o pagamento ou a prestação de um empréstimo, NPER, que é para calcular o número de períodos, e a taxa. Para cada uma dessas funções, eu abri aqui uma planilha, olha, valor presente, valor futuro, PGTO, NPER e taxa. E para cada uma delas, a gente vai resolver exercícios para você entender o funcionamento dessas funções. São exemplos bastante básicos e se você não tiver conhecimento dessas funções, você vai aprender aqui comigo, tá bom? Mas antes da gente passar para as funções, eu gostaria de lhe pedir, se você não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho. Assim você vai acompanhar os nossos próximos vídeos. Vamos começar então com a nossa função aqui, valor presente, ou VP. VP no Excel calcula o valor presente de um fluxo futuro, de uma data futura. Pode ser um fluxo de um pagamento ou pode ser um fluxo de recebimento. Também a função VP calcula o valor presente de uma série de fluxos de caixa. Vamos ver então nessas duas situações como calcular o valor presente. Eu vou colocar aqui uma situação onde nós temos um valor futuro de quanto? Vamos supor que tenha um valor futuro a receber de R$ 5.000. Você tenha alguma dívida, alguma aplicação que você vai receber daqui a algum tempo R$ 5.000. Digamos que esse tempo seja de 8 meses. 8. Tá? Então, peguei aqui, nós pegamos aqui, configuramos para a moeda e 8 está em unidade de tempo. Então, daqui a 8 meses você tem a receber, digamos, uma venda que você fez. Você vendeu seu carro e tem um valor a receber de R$ 5.000. Você é uma empresa e tem uma duplicata a receber de R$ 5.000 daqui a 8 meses. Para a gente calcular o valor presente, nós precisamos ter uma taxa de desconto ou taxa de juros. Vamos supor que essa taxa seja de 2% ao mês. Vou colocar da seguinte forma, a gente vai colocar da seguinte forma, 2%. Pronto. Se você coloca isso, o Excel interpreta que isso daqui é em porcentagem, que é exatamente o que a gente precisa para entrar na fórmula do valor presente. A gente precisa que esse valor esteja em porcentagem. Você pode entrar assim, como você pode entrar 0,02. Tá bom? Você só não pode entrar número 2, porque se você entrar o número 2 sem o símbolo de porcentagem, o Excel vai interpretar que é 200%. Aí não pode, tá bom? Aí não vai ser mais 2%, vai ser 200%. E aí a gente quer calcular o que? O valor presente. Presente, tá bom? Então a gente quer calcular o valor presente a partir exatamente dessa situação. Eu vou pegar aqui e colocar uma grade e vamos colocar aqui em amarelo, que é exatamente o que a gente quer calcular, tá bom? Para a gente inserir aqui a fórmula do valor presente aqui nessa célula, desta situação, nós temos várias formas. A gente pode digitar diretamente aqui na barra de fórmula, na célula, da seguinte forma, igual a VP, e aí o Excel já nos traz a fórmula do valor presente. Podemos fazer aqui e clicar duas vezes aqui no valor presente, ele já nos dá os parâmetros, que é a taxa, P é o PER é o período, PGTO é no caso da gente ter uma série de fluxos de caixa, que não é o caso aqui, e o valor futuro, e tipo, se é antecipada ou postecipada. Normalmente a opção de tipo a gente deixa em branco, tá bom? Que normalmente é postecipada. A gente pode fazer dessa forma, vamos fazer inicialmente assim, depois a gente faz com a caixa de ajuda de função, tá bom? Então a taxa, onde é que está a taxa? Está aqui, ó. Basta a gente clicar aqui onde tem o número 2%, vamos teclar em ponto e vírgula, PER é o número de períodos, tá aqui é 8, onde tem 8, vou clicar aqui, olha, ele já seleciona a célula D5, ponto e vírgula, PGTO não é o caso dessa situação aqui, nós só temos um fluxo, ponto e vírgula, valor futuro, que é exatamente 5.000, vamos clicar aqui na célula D4, ponto e vírgula, início ou fim do período, normalmente é fim do período, um mês ou um período após o início do momento zero.
Normalmente se trabalha dessa forma se for no começo do período. Se você tiver uma entrada, no caso de uma série de fluxo de caixa, você vai ter que digitar 1. Mas normalmente aqui a maioria das situações é de fim de período. Então vamos fechar o parênteses e vamos dar OK. Pronto, olha, o valor presente deste fluxo de caixa de R$ 5.000 daqui a 8 meses a 2% ao mês é R$ 4.267,45. Aí você pode me dizer, professor, mas por que que apareceu negativo, né? É convenção, inclusive as calculadoras financeiras também. O valor futuro tem sinal contrário do valor presente, porque são fluxos inversos, tá certo? Ah, não quero apresentar dessa forma. Então é muito simples, clica aqui 2 vezes, vem aqui antes do VP e coloca um sinal de menos. Vai apresentar sem um sinal de menos, tá bom? E aí é uma escolha sua. Se você quiser aparecer dessa forma ou, se a gente tirar aqui, desta forma, negativo. Se você alterar qualquer um desses valores, o Excel já calcula automaticamente para você o valor presente. Por exemplo, se a gente alterar de 5.000 para 6.000, olha, já altera o valor presente para 502, 120. Se você alterar a taxa para 3%, olha, o valor também já se altera. Então, vou voltar aqui à situação original. Então, nessa situação, para calcular o valor presente, você pode calcular dessa forma. Existe uma outra maneira também da gente pegar e inserir essa função, que é a que a gente vai mostrar agora para você, tá bom? A gente vai apagar aqui, vamos apagar aqui essa função. Pronto, está apagado. E vamos aqui, olha, selecionando a célula onde a gente quer inserir o resultado, vamos clicar aqui, olha, ao lado dessa caixa de fórmula, inserir função. E aí você vai procurar a função que VP. Vou puxar mais para cá para você ver essa caixa de função. Vamos colocar aqui do lado. Vamos colocar aqui VP. Vamos ir, clicar em ir e ele vai procurar a função valor presente. Olha, a primeira que aparece aqui é valor presente. Retorna o valor presente de um investimento ou a quantia atual de uma série de pagamentos futuros. Vamos dar o OK. Pronto, e aí vai aparecer os argumentos da função. A taxa, onde é que é? Vamos selecionar a caixa ao lado de taxa. Onde é que está a taxa? Está aqui. Vamos clicar aqui, ele vai selecionar a célula D6. PER é o número de períodos, está aqui, é a célula D5. PGTO não é esse caso. Valor futuro, aqui. Vamos dar OK. E aí o Excel nos retorna o quê? Nos retorna o valor presente dessa função. É a mesma coisa, a função é exatamente a mesma, olha, a entrada é exatamente a mesma, apenas a gente tem aí uma caixa onde nos ajuda a identificar essas informações, tá bom? Uma outra situação que a gente pode querer também calcular o valor presente é quando a gente tem uma série de fluxos de caixa. Por exemplo, se você tiver recebimentos ou pagamentos ao longo de um determinado período de tempo, pagamentos periódicos, tá? Digamos mensais ou bimestrais ou anuais, você pode querer saber o valor presente dessa série de fluxo de caixa. E aí a gente pode usar também o valor presente, a função VP, para calcular o valor presente dessa série. Vamos supor a seguinte situação, eu vou até copiar aqui, olha, para a gente substituir as nossas informações. Apaguei aqui a função de valor presente e agora, neste caso aqui, nós não temos um valor futuro, mas nós temos o pagamentos, vamos colocar assim, recebimentos mensais. Digamos que você tenha recebimentos mensais de uma determinada dívida ou de um aluguel de R$ 1.000 durante 8 meses, ou seja, por mês você está recebendo R$ 1.000 e você quer saber o valor presente desses recebimentos na data de hoje, ou seja, no valor presente a 2% ao mês. Quanto é que seria o valor presente dessa série de fluxos de caixa? Ou seja, 8 pagamentos ou 8 recebimentos de R$ 1.000. Recebimentos esses mensais. E a taxa de 2% ao mês. Vamos aqui na função de valor presente, vamos inserir e a gente vai calcular exatamente o valor presente dessa série. Vamos aqui. Então vai ser igual a VP. Clicamos 2 vezes aqui. Aí temos o primeiro argumento, que é a taxa, está aqui. Ponto e vírgula. PER é o número de períodos, está aqui, é o 8, é a célula D11. Ponto e vírgula.
PGTO. Aí nesse caso aqui nós temos o PGTO, significa pagamento, ou recebimento também, serve para recebimentos. Onde é que está então os nossos pagamentos mensais ou recebimentos mensais? Está aqui, olha, é R$1.000. Vamos clicar aqui na célula D10. Ponto e vírgula VF, neste caso aqui nós não temos um valor futuro, né? Temos uma série de fluxos de caixa, então não vamos deixar em branco. Basta clicar novamente aqui em ponto e vírgula, tipo fim de período, vamos trabalhar também com fim de período, fecha parênteses, vamos dar o Enter, 7.325, então trazendo R$1.000 para a data de R$1.000 mensais durante 8 meses a 2% ao mês para a data de hoje. O valor presente dessa série é quanto? 7.325. Aqui também vale a mesma situação da situação anterior, mesma recomendação. Se você quiser apresentar como negativo, pode deixar. Como você pode clicar 2 vezes, vir aqui antes do VP e vamos acrescentar um sinal de menos. Pronto, olha, 7.325,48. Muito simples, né? Muito prático e muito fácil de ser feito. Inclusive, bem mais simples e bem mais prático do que as calculadoras financeiras. O Excel nos ajuda muito a fazer esse tipo de cálculo. A nossa segunda função que a gente vai ver aqui neste vídeo é a função VF, que é para calcular o valor futuro. E eu vou usar exatamente esses mesmos dados, mas aí trocando o valor futuro por valor presente, para a gente calcular aqui o valor futuro. Tá? Então vamos vir aqui, eu vou copiar, vou arrastar aqui para a gente ter mais espaço para ver os números, e a gente vai trocar aqui, ao invés da gente calcular o valor presente, nós queremos calcular o valor futuro. Tá? Então a gente vai querer calcular aqui o valor futuro de um valor presente, digamos de R$2.000. Tá bom? Vamos copiar aqui e vamos colar aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem um valor presente de 2.000 e após 8 meses nós queremos calcular o valor futuro. Quanto seria esse valor futuro desta aplicação? Nessa segunda situação, a gente tem um valor presente. Na realidade, não é valor presente. Aqui vai ser o quê? Vai ser o fluxo mensal, né, de R$2.000. Digamos que a gente tem um fluxo mensal de R$2.000 durante 8 meses, ou seja, mensalmente a gente está recebendo R$2.000. Quanto seria ao final de 8 meses? Quanto é que você teria ter se você estivesse aplicando a 2% ao mês? Então, o valor futuro serve para isso, calcular um fluxo individual daqui a 8 meses a 2%, ou uma série de fluxos de caixa de R$2.000, digamos uma poupança, por exemplo, ao final de 8 meses. Vamos fazer aqui esses cálculos. O procedimento é o mesmo para o valor presente, só que agora a gente vai substituir a função por VF. Então vamos lá, é igual a VF, aí já vai aparecer aqui no Excel, olha, vamos clicar 2 vezes. Onde é que está a taxa? Está aqui. Pronto, D5, ponto e vírgula. Onde é que está o tempo? Opa, está aqui embaixo. Vamos clicar aqui, está na D4. Aqui está por cima aqui dessa auxiliar de função. Vamos pegar e fazer assim, olha. Vamos para facilitar o nosso trabalho. Vamos clicar aqui, ó, a função já está entrada. Vamos só clicar aqui, ó, inserir função, ele já automaticamente já nos abre aqui os argumentos da função para nos ajudar. Então, a taxa está onde? Está aqui, olha, no D5. Está aqui no D5. Vamos apagar aqui e fazer aqui de novo. A taxa está aqui no D5. Número de períodos está onde? Vamos clicar aqui. Vamos clicar no tempo, que é 8. PGTO não é o caso aqui. A gente tem um valor presente, que é para calcular um valor futuro. Vamos clicar aqui em VP. Vamos clicar onde é que está o valor presente. Tá aqui é tipo postecipado, então não vamos mexer também. Vamos dar OK. 2.343,32. O que é que isso significa? Significa que se a gente aplicar R$2.000 por 8 meses a 2% ao mês, a gente vai ter ao final do último período, ao final do 8º mês, quanto? 2.343,32. Nesta segunda situação, a gente não tem um valor presente, e sim um fluxo mensal de 2.000. Como se fosse uma poupança, digamos assim, né? Vamos aqui para encontrar o valor futuro, inserir função. Vamos procurar a função VF. E pronto, está aqui a função VF. Vamos clicar em OK. E aí tem os argumentos da função. Taxa. Estou clicando aqui do lado de taxa e a gente vai pegar e clicar onde está a taxa. Está aqui, 2%. NP é o número de períodos. Onde é que está o número de períodos?
Está aqui, D10, PGTO. Aí, no caso aqui nós temos uma série de pagamentos, então a gente vai usar o PGTO e não o VP, como a gente usou anteriormente. Então, PGTO está aqui, basta que a gente dê OK. Pronto, 17.165, ou seja, o que esse resultado significa? Se a gente aplicar R$2.000 por mês ao longo de 8 meses, no final do 8º mês a gente vai ter 17.165,94, tá bom? Esses resultados, se você fizer na calculadora financeira, por exemplo, HP12C, você vai encontrar exatamente esses mesmos resultados. Se você não conhece a calculadora HP12C, eu tenho uma série de vídeos de HP12C aqui no link da descrição. Você pode pegar e aprender também a fazer esses mesmos cálculos na HP12C, que é a calculadora financeira mais utilizada pelos administradores, contadores e economistas, tá bom? A terceira função que a gente vai ver aqui nesse vídeo é a função PGTO, ou pagamento, ou número de pagamentos, para a gente calcular o número de pagamentos que vai fazer um investimento se transformar num valor futuro qualquer a partir de uma taxa. Mas antes da gente ver aqui essa função PGTO, eu gostaria de lhe pedir para você deixar o seu like. Assim você vai nos ajudar a divulgar esse vídeo para mais gente, tá bom? Eu vou copiar aqui esses dados e vou passar aqui para a função PGTO, para a gente utilizar a mesma tabela, mas com dados diferentes, é claro, né? Vou copiar aqui o formato e vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver aqui uma situação prática para a gente calcular o PGTO, o pagamento. Uma das situações mais utilizadas para essa função aqui, PGTO, é para cálculo de prestação de financiamento. Então, se você tiver um valor financiado ou um valor presente e quer encontrar, por exemplo, a prestação no sistema PRICE, que é o sistema de prestações iguais, tá bom? Então, existem vários sistemas de amortização, sistema SAC, sistema PRICE, sistema americano, misto, etc. Na função PGTO, ele calcula o pagamento, né, quanto a instituição financeira lhe cobrar por mês a partir de um financiamento com prestações iguais, que é o mais utilizado no comércio, na compra de automóveis, por exemplo. Normalmente se trabalha com esse sistema. Então, a gente pode encontrar o que? Eu vou chamar assim PGTO, tá? Mas a gente já sabe que é a prestação, né? Pode ser a prestação. O valor presente é o valor financiado. Digamos que a gente tem aqui um financiamento de 20 mil. Este financiamento está sendo feito a 1,5% ao mês. E aí eu vou aumentar aqui o número de casas. Pronto, 1,5% ao mês. Então, 20 mil reais a 1,5% ao mês, nós vamos pagar em 8 prestações. Quanto vai ser o valor de cada prestação, que é o nosso PGTO? Vamos aqui, vou inserir função e vamos digitar aqui PGTO. Vamos procurar a função, clicar aqui em I, está aqui, ó, função PGTO. Vamos clicar aqui em OK e vamos inserir os argumentos da função. Taxa, onde é que está a nossa taxa? Está aqui, 1,5%. NPER, número de períodos, é o tempo. Tá aqui é a célula D4. O valor presente é o valor financiado, que está aqui, olha, 20 mil. Damos OK. Quanto é que vai ser o nosso valor da nossa prestação? R$ 2.671,68. Vamos colocar aqui em amarelo para informar que aqui que tá, a gente vai ter o resultado desse cálculo, tá bom? Então a função PGTO calcula o valor de uma prestação em um financiamento PRICE. Também você pode calcular a prestação, digamos, de uma aplicação, digamos que vai lhe render um determinado percentual por mês. Aí é só significa o contrário de um pagamento. Digamos que você emprestou 20 mil e quer receber mensalmente 1,5% ao mês durante 8 meses. Quanto é que a pessoa, digamos, a instituição financeira ou a pessoa, você financiou uma venda para o seu cliente, tá certo? Quanto é que ele vai ter que pagar? R$ 2.671,68. É só o sentido, a interpretação inversa de um financiamento, tá bom? A quarta função que a gente vai ver aqui é a quarta função financeira, NPER, ou número de períodos. Vou copiar aqui também, para facilitar aqui a nossa entrada de dados, o nosso ajuste dos dados. Vou copiar. Pronto, vamos ajustar aqui.
Pronto, está ajustado. Para essa função aqui, NP, a gente vai pegar a seguinte situação. Nós vamos ter um valor futuro. E aqui no valor futuro, vamos formatar aqui. Nós temos então uma aplicação, digamos, de R$ 2.000 e eu quero saber o tempo, vamos colocar aqui amarelo, em que esse valor presente de R$ 2.000 se transforma em R$ 4.000, ou seja, duplica de valor a uma taxa de 1,5% ao mês. Então a gente quer saber quanto tempo leva para R$ 2.000 duplicar, ou seja, se transformar em R$ 4.000 se eu estiver aplicando a 1,5% ao mês. É uma situação em que a gente quer calcular exatamente o NP, ou o número de períodos. Mas aqui tem um detalhe. Note que aqui está R$ 4.000 e aqui está R$ 2.000. Todos os dois são positivos. Se eu fizer dessa forma, vai dar erro. Um dos dois tem que ser sinal contrário, ou seja, você tem que ter sinal contrário. Vamos colocar como sinal contrário aqui esses 2.000. Em vez de 2.000, a gente vai colocar menos 2.000. Senão, a função vai dar erro, tá bom? Vamos aqui inserir a função aqui nessa célula de tempo, ao lado do termo tempo. Vamos digitar então aqui, é igual a np, olha, np, já surge aqui a função, vamos clicar 2 vezes e vamos clicar aqui em inserir função. É uma outra forma da gente pegar e acessar os argumentos da função, tá? Coloca, digita aqui, clica 2 vezes, depois clica aqui em inserir função. Onde é que está a taxa? Está aqui. PGTO, neste caso aqui, nessa situação nós não temos. VP está aqui, é a célula D6 e VF é aqui a célula D3. Vamos dar OK. Quanto tempo vai levar? Vai levar 46,55 meses. Veja que se a gente substituir esses 2.000 negativo por 2.000 positivo, ele vai dar erro. Olha, vou colocar aqui só 2.000. Olha, vai dar erro. Por quê? Porque essa função ela aceita que o valor futuro tem sinal contrário do valor presente. Vamos colocar aqui menos 2.000, olha, vai dar certo, vai dar o valor correto do cálculo, 46,55. Porém aqui, o Excel ele calcula o tempo preciso, 46,55 meses. Na HP12C, se você for fazer esse mesmo cálculo, ele vai sempre arredondar para mais. Na HP12C vai arredondar para 47 meses, tá bom? Se der alguma diferença em relação ao HP é por conta disso, que a HP sempre arredonda. Uma outra situação em que a gente pode utilizar também essa função NP é a seguinte. Vamos copiar aqui e vou colar. Digamos que a gente tenha o seguinte, que a gente tenha uma série de depósitos, que a gente vai chamar de depósitos de R$ 2.000 e ao longo de um determinado tempo, há uma taxa de 1,5% ao mês, você queira ter, digamos, você está fazendo uma poupança e queira ter, sei lá, R$ 40.000 para algo que você queira comprar ou precise gastar, tá? Então você tem aqui a seguinte situação, você tem depósitos mensais de R$ 2.000 e está conseguindo aplicar a 1,5% ao mês e quer saber em quanto tempo você vai acumular R$ 40.000. É uma outra situação, vamos apagar aqui. Agora, o seguinte, aqui também a gente tem que ter sinal contrário, os depósitos mensais do valor futuro. Então aqui a gente tem que colocar menos 2.000, tá bom? Pronto, 2.000, 40.000 daqui a um determinado tempo que a gente vai calcular, aplicados a 1,5% ao mês. Mas aqui não é uma aplicação só, são depósitos periódicos, né? Depósitos mensais, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Vamos aqui e vamos aqui na célula em amarelo, vamos inserir função e aí a gente vai procurar a função o quê? NP. Pronto, vamos procurar e está aqui a função NP, vamos dar OK e vamos inserir os argumentos da função. Qual é a nossa taxa? Está aqui. PGTO, o pagamento mensal, e no caso a gente vai entrar exatamente esse PGTO, os pagamentos mensais, que está aqui, é 2.000. E o valor futuro, que é esse daqui, 40.000. Vamos dar OK. Pronto. Se a gente aplicar mensalmente, depositar mensalmente numa aplicação R$ 2.000, que rende 1,5% ao mês, em 17,62 meses, a gente pode arredondar aqui para 18 meses, né? Você vai ter acumulado quanto? R$ 40.000.
Muito prático, né? Muito fácil mesmo. Se você conseguir uma aplicação somente de 1%, quanto tempo vai levar? Logicamente vai levar mais tempo. Vamos substituir aqui 1%, olha, 18,32 meses, 19 meses, né? E nossa última função é a função taxa. Vamos copiar aqui esses dados e vamos transferir aqui para a função taxa e vamos ajustar para essa situação. Vamos aqui, pronto, né? Vamos colocar aqui para a gente entrar o tempo e nós queremos calcular o que? A taxa, né? A função taxa vai calcular a taxa de uma determinada aplicação. Digamos que você aplicou R$ 2.000 e resgatou R$ 4.000 após, digamos, 8 meses. Quanto é que vai ser essa taxa? É uma situação, né? Você aplicou 2.000, resgatou 4.000 depois de 8 meses. Quanto foi a taxa mensal? A gente vai fazer assim, olha, vamos inserir função, vamos procurar a função taxa. Taxa, clica em I, está aqui a primeira função, encontrada taxa. Número de períodos, está aqui. PGTO não é o caso aqui. VP está aqui. E note que ele está negativo, porque tem que ter sinal contrário do VF. VF está ali. Ok, 9,1% ao mês. Então, se você aplicou R$ 2.000 e resgatou R$ 4.000 daqui a 8 meses, você teve um rendimento de quanto? 9,1% ao mês. Muito prático, né? Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar uma outra série de vídeos dessas mesmas funções, com outros exemplos para cada uma delas. Vou colocar aqui vários vídeos para você pegar e aprofundar mais no estudo dessas funções no Excel. Logicamente não são só essas funções financeiras, você tem funções, por exemplo, para calcular a taxa interna de retorno, valor presente líquido, que são outros indicadores financeiros, a taxa interna de retorno modificada. Vou colocar aqui para você se aprofundar mais nesse estudo de funções financeiras no Excel aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu lembro que se você não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho, assim você vai acompanhar os nossos próximos vídeos, nossas próximas postagens que são relativos a esse tema também, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado até o final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até a próxima.